Bem, um outro tópico, pessoal, ainda falando sobre instruções, agora de uma forma mais geral, é o seguinte: vocês lembram que quando nós falamos das instruções do processador Marie, né, eu comentei com vocês, olha, as instruções do Marie, se você for olhar, né, para o código de máquina delas, né, elas são instruções que elas podem ser entendidas assim como instruções organizadas em dois campos, tá? Nós temos um campo que é o opcode, né? Code, tá? E temos aqui uma outra parte que é o operando, tá? Opcode e o operando, tá certo? Esse opcode aqui, ele é composto por 4 bits, né? Enquanto o operando é composto por 12 bits, né? Se nós somarmos os dois aqui, vai dar 16 bits, que é o tamanho de uma instrução do processador Marie, tá certo? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, é o seguinte, ó. Quando uma instrução é trazida para dentro do processador, então, eu tenho sempre o endereço da instrução que eu vou executar. Esse endereço fica no registrador PC, não é isso? Então, esse endereço ele é passado para o registrador MAR, porque o registrador MAR é o registrador que é usado para fazer acesso à memória, né? Então, o processador vai na memória, naquele endereço lá indicado, né, pelo registrador MAR, busca um conteúdo, tá certo? E traz para dentro dele. Esse conteúdo é colocado no registrador IR. Tá? A partir daí, desse momento, então tudo isso que eu falei aqui se resume no que a gente chama de ciclo ou estágio de busca da instrução. Então eu busquei a instrução, tá certo? Uma vez que a instrução está dentro do processador, eu preciso decodificá-la, tá? Eu preciso decodificá-la, eu preciso entender o que ela faz, tá? E de forma geral, entender o que uma instrução faz é analisar os bits que estão aqui no campo opcode, tá? Então, para isso, comumente existe um hardware chamado unidade de controle, tá? Então, fundamentalmente, olha o que pode acontecer, pessoal. Existem duas formas de fazer essa decodificação. A gente chama de decodificação hardwired, que é essa que está aqui à nossa esquerda, tá? E decodificação por microinstruções, que é essa que está à nossa direita aqui, tá bom? Bom, vamos olhar nessa primeira aqui, porque o que acontece, gente? Uma vez que eu tenho a instrução, né? Todo o código dela binário está aqui no registrador de instrução, tá? O que tem que acontecer, minha gente? Esse, é, é, esse opcode, apenas o opcode, tá? Ele é repassado aqui para o decodificador da instrução, tá certo? Então, esse decodificador aqui, né? Ele vai usar um hardware, tá? Que é o que a gente chama de unidade de controle, tá? Para que, a partir desses bits aqui, né, do opcode, ele possa determinar qual é o resultado, tá, dos bits que controlam o processador. Veja bem, toda instrução, quando eu busco ela na memória, pessoal, ela vai exercer alguma ação sobre o processador, né? Então, algumas instruções vão mexer no registrador AC. Tem outras instruções que vão mexer no PC, tá certo? Então, esses registradores, né, eu tenho que habilitá-los para que eles possam permitir uma escrita, tá certo? Eu tenho que habilitá-los para que eles possam permitir a leitura. Igualmente na memória, né? Muitas instruções, mesmo depois que eu trouxe aqui ela, né? Ela precisa na memória para buscar um operando. Então, eu preciso habilitar essa leitura na memória. Tem outras instruções que vão escrever na memória. Então, eu preciso habilitar, sabe, um sinal de escrita na memória. Então, a unidade de controle, pessoal, é um hardware combinacional, tá? Que a partir do opcode aqui gerado, né? Então, o opcode veio da instrução, o decodificador ele só expande o opcode, né? A unidade de controle, então, vai determinar qual é o valor que ela vai indicar nos sinais de saída. Por exemplo, olha, é inevitável que exista um sinal de saída chamado write memory. Tá? Esse sinal de saída aqui,
É um sinal de saída da unidade de controle, tá? Esse sinal de saída aqui é o sinal. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui esse texto menorzinho. Só um segundinho. Ver se eu consigo deixá-lo aqui menor. Olha aqui. Eu coloquei aqui do lado aqui de uma flechinha, tá? O sinal write memory. Esse sinal aqui, ele é usado, por exemplo, para permitir a escrita na memória, tá? Por exemplo, quando eu estou lá executando o meu código, né? E eu busco uma instrução store. Se vocês lembrarem, a instrução store é aquela, né, que ela vai escrever o conteúdo do AC, né? Ela lê o conteúdo do registrador AC e ela coloca, né, esse conteúdo lá numa posição de memória, tá certo? Então, para que ela faça isso, ela tem que setar aqui um sinalzinho de controle, tá? Write memory igual a 1, tá? Igual a 1, certo? Então, a instrução store, ela precisa desse sinal de controle igual a 1. A instrução load não vai escrever na memória, então ela precisa setar isso igual a 0. A instrução add não vai escrever na memória, né? Ela precisa setar isso igual a 0. Tá? Da mesma forma, por exemplo, ó, várias instruções precisam escrever no registrador AC. Né? Então, eu vou colocar aqui um sinalzinho de controle chamado write AC. Tá? Vamos considerar aqui, ó, que essa linha aqui mais à esquerda, né, represente esse sinal write AC. Tá? Então, o que, que acontece? Quando eu estou executando uma instrução load, né, esse write AC aqui, certo? Ele tem que ter o valor 0. Porque o write AC, no caso do load, tem que ter o valor 1. Tá? Enquanto, né, o write memory tem que ter 0. Tá certo? No caso de uma instrução store, né, a instrução store ela não vai escrever no AC. Então, ela já vai inverter. Ela vai colocar aqui write AC igual a 0 e write memory igual a 1. Tá? Quer ver um outro caso? A instrução JNS, né? JNS, ela não escreve no AC e também não escreve na memória, tá? Então, essa instrução aqui, deixa eu ver, ou melhor dizendo, a instrução jump, tá? A instrução jump não escreve no AC nem escreve na memória. Então, o write AC é igual a 0 e o write memory aqui também é igual a 0. Tá? Então, se vocês perceberem, pessoal, dependendo, né, do que cada instrução faz, ela vai necessitar de vários sinais de controle. Tá? Então, todas as instruções, quando eu busco elas, né, trago elas para dentro do processador, coloco aqui no registrador de instrução, eu tenho que passar, no caso do processador Marie, eu só preciso do opcode. Tá? Com o opcode eu consigo saber o que é cada instrução. Então, os bits do opcode são passados para o decodificador da instrução, o decodificador repassa, né, esse conjunto de bits aqui para a unidade de controle, que vai, então, a partir, né, dos sinais aqui do decoder, né, a partir de outros dados aqui, de sinal de clock, né, sinais de entrada de registradores e tal, ela vai determinar os valores de saída dos sinais de controle, tá? Então, esses sinais aqui embaixo, tá, são chamados de sinais de controle, porque eles vão controlar cada elemento do processador, para que esse elemento funcione corretamente para aquela instrução que está lá no registrador de instrução. Tá? Então, pessoal, essa abordagem aqui, ela é chamada de hardwired, tá? Porque ela é construída, de fato, pelo fabricante. Né? Não tem outra forma. O fabricante aqui tem que botar, construir esse decodificador em hardware aqui. Nós já vimos, né, no passado, aí, nas aulas passadas, como você faz um decodificador usando portas lógicas.
Então, ele tem que fazer esse decodificador com base nos opcodes aqui que foram previamente definidos. Tá? Se a gente notar que tem um erro, né, se o fabricante notar, puxa, olha, esse opcode aqui, ele está pedindo para habilitar esses sinais aqui, mas ele não pode, tem um equívoco aqui nesse projeto. Então, já ficou comprometido todo esse circuito aqui, porque não dá para mudar, tá? Porque ele é todo feito em hardware. Por isso que ele é chamado de decodificação hardwired, tá? Isso é diferente dessa abordagem aqui da direita, tá? O que acontece nessa abordagem da direita, pessoal? Novamente, ó, se vocês observarem, aqui no comecinho nós temos o registrador de instrução. Então, esse fluxo que vocês estão vendo aqui na direita, o propósito dele é o mesmo desse da esquerda. O propósito dele é setar sinais de controle. Mas ele faz isso de uma forma distinta. Porque aqui eu analiso o opcode e eu habilito todos os sinais de controle simultaneamente. Tá? Então, eu habilito todos os sinais de controle. Então, dado o conjunto de entradas, eu habilito já todas as saídas. Aqui, na abordagem, nesse fluxo aqui da direita, não é assim que funciona. Então, no momento que eu recebo a instrução, tá? Eu vou separar ali o opcode, tá? Então, com base no opcode, eu vou verificar qual é a microinstrução que eu preciso executar. Tá? Então, por exemplo, olha, a microinstrução pode ser uma instrução de pegar o endereço e copiar para o registrador MAR. Tá? Então, o que vai acontecer é que nós vamos entender, né, qual é o conjunto de microinstruções desse programa. Tá? Nós vamos acessar aqui o que ele chama de memória de microinstruções, tá? E vamos separando cada microinstrução específica, tá, para ser executada. Ok, pessoal? Então, aqui, o que acontece, gente? Exatamente como nós vemos aqui, ó, né? Quando, por exemplo, eu vou pegar uma instrução mais simples, eu tenho a instrução ADD, né? Então, eu tenho que pegar o endereço que está aqui como parâmetro do ADD, passar para o registrador MAR, acessar a memória, colocar o conteúdo no MBR, depois fazer a soma. Nós notamos aqui que são 3 microinstruções. Nesta abordagem aqui da esquerda, tá? Quando eu receber a instrução ADD, eu vou decodificá-la, eu vou repassar aqui os sinais para a unidade de controle. A unidade de controle vai habilitar todos os sinais que a instrução ADD precisa para executar aquelas 3 microinstruções. Ele vai habilitar todos os sinais de uma vez só. Tá bom? Aqui, na opção da direita, não. Tá? Nós vamos entender, olha, essa instrução ADD aqui, ela vai precisar de 3 microinstruções, mas a primeira é essa daqui. A primeira é copiar o endereço para o conteúdo do registrador MAR. Então, nós vamos acessar esta primeira instrução, tá? E despachá-la para o processador. Então, o processador vai executar essa microinstrução. Quando ele terminar de executar, aí nós vamos executar uma segunda, uma terceira e assim por diante. Tá? Então, se vocês observarem, pessoal, nessa abordagem aqui, nós vamos ter uma memória, ele chama memória de microprograma. Tá? É uma memória onde aqui estão todas as microinstruções possíveis. Porque vocês podem observar que diferentes instruções usam a mesma microinstrução. O caso trivial é o caso aqui, ó, de pegar um endereço e atribuir para o MAR. Vocês podem ver, ó, quase todas as nossas instruções precisam realizar essa microinstrução. Tá? Olha aqui de novo. Tá? Ok? São poucas, ó, essas 3 aqui não precisam fazer isso. O resto, quase todas, essas daqui também não, mas boa parte delas precisam executar essa microinstrução específica. Tá? Então, nessa abordagem aqui, todas as microinstruções, elas ficam armazenadas, tá? Dentro dessa memória de microprograma. Então, o desafio aqui, quando eu recebo uma instrução, é separar o opcode, né? De acordo com o opcode, eu vou acessar uma microinstrução específica. Tá? Mas não é só acessar e pronto, né? Aquela minha instrução original, ela precisa executar várias microinstruções. Então, eu executo uma, né, microinstrução, quando ela terminar, eu vou executar a segunda, até terminar o meu microprograma.
Microprograma nada mais é do que as microinstruções de uma instrução. Tá certo? Então, quando nós recebemos uma instrução, é obrigatório essa etapa de decodificação. Tá? Existe, como eu falei, a decodificação hardwired, que é essa daqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui agora aumentar aqui o tamanho. Então, aqui nós temos decodificação hardwired, tá? E aqui nós temos a decodificação de microprogramas. Tá? Então, a gente fez uma memória de microprogramas. Ok? Qual que é a vantagem de uma sobre a outra? Olha, essa daqui, ela utiliza menos hardware, é muito mais rápida. Tá? Mas ela não é flexível. Se aparecer, né, um novo opcode, essa abordagem aqui, ó, não sabe decodificar, porque ela foi feita exclusivamente para aqueles opcodes específicos. Tá? Essa abordagem aqui, embora ela utilize mais hardware, vocês podem ver que ela até tem mais etapas, né, do que essa abordagem aqui da esquerda, ela é mais flexível, tá? Então, nós podemos trocar microinstruções, tá? Podemos adicionar mais microinstruções, nós podemos, de fato, mudar a maneira como uma instrução, né, ela executa em diferentes processadores. Atualmente, não é incomum, às vezes, né, quando você baixa uma atualização do sistema operacional, ele faz um patch nas microinstruções do processador. Tá? Às vezes, ele pode fazer uma atualização diretamente aqui, ó, na memória do microprograma. Tá? Essa abordagem, hoje em dia, é a abordagem mais usada por ser mais flexível. Ok? Bom, então, dito isso, outro ponto que eu quero... Então, eu falei para vocês sobre o processo de decodificação, tá? Eu quero também comentar com vocês sobre exceções e interrupções, tá? Esses dois termos aqui, muitos de vocês já ouviram falar. Eles, quando nós nos referimos às instruções, eles sempre estão aparecendo, esses termos, né? E a gente tem que se preocupar em não confundi-los, né? Senão a gente, às vezes, trata até como sinônimo, sendo coisas totalmente diferentes. Então, vejam bem, ó. Exceções são situações errôneas, não esperadas, que acontecem durante a execução de uma instrução. Por exemplo, você está lá executando uma instrução de divisão e acontece uma divisão por zero. Isso gera uma exceção. Tá? Você está fazendo, de repente, uma soma e gera um overflow. Né? A soma que você fez, o resultado não cabe ali no espaço disponível. Tá? Quer ver um outro exemplo? Você está executando uma instrução load e tem lá um determinado endereço que não existe na memória. A memória é menor do que aquele endereço. Isso também é uma situação inesperada, né? Então, isso é uma exceção. Certo? Então, exceções são situações que acontecem dentro de uma instrução. Ok? E eu estou comentando isso com vocês porque várias arquiteturas de processadores, elas têm mecanismos para detectar exceções. Porque exceção, ele é um ponto importante a observar, porque quando uma exceção acontece, pessoal, o nosso código, a princípio, ele vai ficar inconsistente. Né? Então, se acontece, por exemplo, um overflow, né? O resultado, se acontecer um overflow por conta de uma soma, esse resultado não é um resultado válido. Então, em tese, o programa não deveria continuar. Né? Então, comumente, as arquiteturas de processadores, elas fornecem instruções que você consegue detectar se houve uma exceção. Então, você faz lá uma soma, logo depois da soma, você usa uma instrução para verificar, olha, teve uma exceção nessa soma. Tá? Ou então eu já executo uma soma que, se houver exceção, ela me aponta isso, ela me dá um código de erro, eu posso avaliar. Tá? Então, isso são exceções. Tá? Interrupções, pessoal, não tem a ver com erros. Tá? Elas podem acontecer devido a erros também, mas não tem a ver com erros. Interrupções são situações em que um dispositivo, geralmente fora do processador, um dispositivo de entrada e saída, tá? Ele interrompe o processador, tá, sobre alguma instrução anterior que terminou de executar. Então, por exemplo, se eu peço, né, eu tenho um programa que pede lá para
ler o conteúdo de um pendrive, tá certo? Então, de forma geral, o que acontece isso em termos de processador, né? Então, o meu programa ele é executado pelo processador. O processador entende, né, que é necessário fazer uma operação lá com o dispositivo de entrada e saída, tá? Então, o processador gera uma ação para esse dispositivo de entrada e saída, tá? O dispositivo de entrada e saída entende essa ação. De maneira geral, o que o dispositivo de entrada e saída faz? Ele começa a transferir os dados para a memória, tá? Quando ele termina de transferir, ele precisa avisar o processador, porque o processador não fica parado esperando por isso, tá? Ele continua executando as instruções, certo? Então, o dispositivo de entrada e saída precisa avisar ao processador. Então, essa ação em que um dispositivo externo avisa ao processador sobre o estado, a execução de alguma instrução, isso é chamado de interrupção, tá certo? Deixa eu ver aqui se alguém está precisando. Opa, alguém está entrando. Ok, pessoal? Então, não confundir exceções com interrupções, tá? São conceitos totalmente distintos. Na verdade, pessoal, toda vez que um processador ele inicia a execução de uma instrução, antes de iniciar, ele verifica se alguma interrupção foi emitida, tá? Como é que ele sabe disso? Porque geralmente existe um registrador, tá? O caso do processador Marie, como ele é muito simples, então ele não tem esse suporte. Mas qualquer processador minimamente utilizável, geralmente ele fornece um registrador de manipulação de interrupções, tá? Então, o que acontece? Esse registrador, né, ele fica com os campos lá disponível, né, ele é um registrador de vários bits, tá? Então, cada dispositivo de entrada e saída, quando termina lá uma ação, ele seta um bit nesse registrador. Tá? Então, é como se ele dissesse, olha, tem uma instrução aqui, uma interrupção pendente, o processador resolver. Tá? Então, o processador, por isso até que tem esse fluxograma aqui, ó, porque o que acontece, gente? No início da execução de uma instrução, antes do processador pegar a instrução lá do PC, pegar o endereço, passar para o marca, antes de fazer isso, ele olha para esse registrador para verificar se tem uma interrupção. Tá? Então, olha só, tem uma interrupção para ser emitida? Como é que o processador sabe disso? Porque ele olha no registrador manipulador de interrupções. Tá? Então, se tiver, ele vai processar a interrupção. Tá? Se não tiver, ele vai executar a instrução, né, que está ali para ser executada. Vai pegar o endereço do PC, passar para o MAR, buscar a instrução na memória e assim por diante. Tá? E repara, gente, ó, que ele faz isso toda vez que ele vai executar uma instrução. Tá? Então, ele verifica se tem uma interrupção pendente. Ok? Então, interrupções, né, são ações, são situações que acontecem quando um dispositivo externo, né, informa ao processador que ele precisa, né, finalizar alguma ação, né, ou ter conhecimento de alguma ação que foi finalizada. Tá? Então, interrupções, elas acontecem através de dispositivos externos. As exceções, não. As exceções são situações errôneas, não esperadas, decorrentes da execução de alguma instrução internamente ao processador. Ok? Então, é isso que nós temos aqui. Né? Esses dois conceitos são muito importantes, pessoal, porque dependendo do conjunto de instruções que a gente tem em mãos, precisa usar, né? Ele oferece mais ou menos recursos para a gente manipular exceções e interrupções. Tá? A gente precisa ter esses conceitos aqui para saber do que se trata. Bom, então, um conjunto de instruções de um processador, gente, eles determinam a flexibilidade e também a velocidade com que esse processador pode executar programas, tá? Então, entender o conjunto de instruções é muito importante, porque quanto mais você entende o conjunto de instruções, mais eficientemente você pode construir programas que vão ser executados, tá? O projeto do conjunto de instruções, ele impacta diretamente parâmetros e recursos de hardware, tá? Quantidade de registradores, tamanho da memória, assim por diante. Tá bom? Então, por exemplo, no processador Marie, vocês lembram que nós temos as instruções, né?
Então, as instruções são todas assim, ó, né? Nós temos aqui o campo code, né? E depois o campo endereço. Então, nessa parte aqui fica o code, né? E aqui é o operando, né? Que muitas vezes é o endereço, ok? Esse campo aqui de endereço, ele é um campo, como vocês sabem, de 12 bits, tá? Então, o que que isso significa, minha gente? Significa que eu consigo endereçar, no máximo aqui, 4.000 posições, 4.096 posições de memória. Então, num processador que tem um conjunto de instruções como esse, né, com essa capacidade de endereçamento, não adianta eu colocar uma memória de 1 GB, né? Eu nunca vou fazer acesso a essa memória, tá certo? A não ser que eu colocasse vários processadores executando em paralelo, tá? Mas um processador só nunca vai conseguir usar essa memória, né? Um programa, tá? Desse processador. Então, nós temos que entender muito bem o conjunto de instruções, porque a partir disso a gente sabe até a parametrização do hardware que é suportada por esse conjunto, tá? Então, alguns parâmetros aqui que devem ser considerados quando a gente fala de conjunto de instruções. Ó, o tamanho das instruções, tem conjuntos que as instruções são bem curtinhas, outros as instruções são longas, tá? No caso do Marie, as instruções são curtas, né, de 2 bytes ou 16 bits, né? Tem conjunto de instruções que utiliza 1 byte só, tem conjunto de instruções que utiliza 8 bytes, tá? Então, isso tudo acaba fazendo com que um programa, né, ocupe mais memória, menos memória, execute mais rápido ou mais lento, tá? Outro ponto, ó, se as instruções são de tamanho fixo ou tamanho variável. Por que que isso é importante? Porque, se vocês vejam, no caso do Marie, todas as instruções têm o mesmo tamanho, 16 bits, tá? Agora, se vocês repararem, pessoal, tem instruções que não precisa dos 16 bits lá para executar. Um exemplo é o route. Tá vendo? O route não tem parâmetro, né? O route não tem parâmetro algum. Ele só precisa dos 4 bits aqui, certo? O clear também não tem parâmetro, tá? O input, output também não tem parâmetro, tá? Então, tem conjunto de instruções que fala, bom, essas que não tem parâmetro são poucas, não me interessa, eu vou enquadrar todo mundo aqui do mesmo tamanho. Foi o que fez o processador, o conjunto de instruções do Marie. Tem conjunto de instruções que falam, não, espera lá. Então, como ele aqui não utiliza todos os bits, então eu vou permitir que tenham instruções de 4 bits, por exemplo. Tá? Mas, ao mesmo tempo, pode ter instruções de 16 bits, né, como são as demais aqui. Tá? O que que acontece quando eu utilizo, né, um conjunto de instruções de tamanho variável? Eu utilizo melhor a memória. A memória não fica com tantos buracos. Tá? Então, qualquer programa meu ele vai ocupar muito espaço, mas é um espaço muitas vezes desnecessário, né? Porque minha instrução não está usando todo aquele espaço, ok? Por outro lado, instruções de tamanho fixo são mais simples de serem manipuladas, né? São mais simples de serem decodificadas, tá? Então, sempre é um trade-off, é uma diferença ali entre, né, performance, muitas vezes, versus flexibilidade, tá? Outro ponto muito importante para você conseguir usar um conjunto de instruções é como ele faz acesso aos dados da memória. Tá? Se vocês observarem, o processador Marie, ele acessa os dados na forma de palavras. Né? Então, quando, por exemplo, nós temos uma instrução assim, ó, ADD 101, né, no processador Marie, estamos dizendo que ele vai no endereço 101 e vai buscar o dado que tem lá no endereço, né, 101, que é uma palavra, e vai trazer para dentro do processador, por meio do registrador MBR. Tá? Então, veja, uma palavra no processador Marie, ela tem 2 bytes, né? Ela é um espaço de 16 bits. Se vocês repararem, você não tem jeito no processador Marie falar o seguinte, olha, mas eu não quero 16 bits, eu quero só 8. Não tem como você buscar só 8, tá? Porque o acesso à memória, ou melhor, o acesso aos dados da memória, é endereçável por palavra. Tá? Ele é palavra endereçável. Ok? Há conjunto de instruções que você pode dizer o seguinte, olha, eu quero que você vá na memória, nessa posição aqui, 101,
mas você me traz lá só um byte. Eu não quero que você me traz a palavra inteira. Eu quero que você me traga só um byte. Tá? Por exemplo, ó, eu vou mostrar para vocês algumas instruções de um processador chamado MIPS. Tá? Nesse processador tem um negócio muito curioso. Ele tem uma instrução, a instrução load dele chama-se LW. Tá? Então, se eu digitar assim, ó, se eu fizer, se eu codificar a instrução desse jeito, LW101, significa que eu estou pedindo para ele ir na memória, né, no endereço 101, e trazer de lá uma palavra, uma word de dados. Essa palavra tem 4 bytes. 4 bytes, 32 bits. Tá? Mas o interessante é que eu tenho uma instrução que se chama LH. Se eu falar assim, ó, LH101, ele vai nesse mesmo endereço, só que eu estou usando LH agora, tá? E ele não vai trazer 4 bytes, ele vai trazer só metade da palavra, half word, por isso que é o H aqui, tá? Ele vai trazer só 2 bytes. E eu ainda tenho uma outra instrução chamada load byte, que carrega só um byte. Então, vai lá na memória, no endereço 101 e me traz só um byte de lá. Tá? Então, conforme as instruções que nós temos disponível, né, o meu conjunto de instruções vai me dar acesso, né, aos dados da memória, seja ele no nível de byte, seja ele no nível de palavra, seja ele no nível de metade de uma palavra, tá? E assim por diante. Ok, até aqui, turma? Vocês estão conseguindo me acompanhar, pessoal, até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Ok, perfeito. Então tá bom, continuando então. Então, falamos sobre palavra, quantidade de operandes. Isso daqui é um ponto importante. Vocês viram, né? Pegando sempre como exemplo o caso do processador, do conjunto de instruções Marie, nós temos ali instruções que não tem nenhum operando e temos instruções que oferecem um operando só. Tá? Isso limita muito, né, a nossa capacidade de fazer programas. Nossos programas, por mais simples que sejam, eles acabam ficando grandes, né? Bem grandes, por conta dessa limitação na manipulação de operandos. Tá? Então, há conjuntos de instruções mais flexíveis, que permitem que você diga, olha, pegue 2 valores aqui, some eles e coloque nesse terceiro lugar aqui. Tá? Então, você pode colocar 2 até 3 operandos. Tá bom? Então, se você tem um conjunto de instruções que te oferece suporte a você colocar vários operandos, significa que você consegue fazer programas menores, programas que vão ocupar menos memória. Tá? Modo de endereçamento, eu vou explicar o modo de endereçamento mais a seguir, tá? Então, eu vou deixar para explicar depois. Pilhas e registradores é como a gente manipula os dados, tá? Então, por exemplo, registradores, né, são aquelas memóriazinhas que a gente coloca ali. A gente pode, a gente sabe que ele existe, ele tem um nome, né? E eu posso acessá-lo para buscar um dado. Pilha é um espaço na memória principal. Tá? Então, pilha não é um hardware específico. Pilha nada mais é do que um conjunto de endereços de memória principal. Só que o que a gente faz? A gente acessa esses endereços numa ordem, né, e retira dados desses endereços na ordem inversa, como se fosse uma pilha de pratos, né? Então eu começo a colocar os pratos aqui de baixo para cima, né? Na hora que eu tenho a minha pilha pronta, eu tiro o último prato que eu inseri, vai ser o primeiro que eu vou retirar. Então, em se tratando de conjunto de instruções, há vários conjuntos de instruções que permitem você manipular dados como se fossem pilhas. Tá? Essa abstração de pilhas ela é muito importante, pessoal, para nos dar suporte a executar funções. Tá? Então, você veja, quando você tem lá um programa, esse programa tem uma função. Né? Aí você, lá no teu programa, você vai e chama a função. Se lá dentro daquela função ela chama outra função, então você repara que você precisa indicar corretamente para o processador algo do tipo, olha, quando essa segunda função terminar, eu tenho que voltar para a primeira. Na hora que a primeira terminar, eu tenho que voltar lá para o programa principal. Tá? Então, como é que você diz isso? Você diz isso colocando os endereços de retorno
na memória na forma de uma pilha, tá? Então, é como se fosse mais ou menos assim, ó. Eu estou dentro do programa principal, né? Eu estou lá na posição 100, tá? Então, eu chamo uma instrução, uma função. Então, antes de chamar essa função, eu deveria dizer, né? Deveria colocar lá numa posição, numa determinada posição de memória, algo assim, ó. Quando eu terminar a função, eu vou voltar para o endereço 101, né? Porque eu estou chamando a função aqui a partir do endereço 100, tá? Então, essa lembrança se faz através desse mecanismo de pilhas, tá? Então, pilhas é uma manipulação que a gente faz de endereços da memória, né? Comumente para permitir que a gente faça acesso a funções de um programa, tá? E, por fim, um ponto muito importante é a quantidade de registradores disponíveis, né? Então, geralmente, de acordo com o conjunto de instruções, a gente vai saber quantos registradores a gente consegue acessar ou não, tá? No caso do conjunto de instruções MARI, a gente não acessa, você já deve ter notado isso, né? A gente não acessa um registrador diretamente, nunca acessa um registrador diretamente, né? A gente sabe, olha, se eu usar essa instrução aqui, ele vai guardar o resultado no AC, né? Essa outra aqui põe o dado no MBR, né? A gente sabe disso, mas você não consegue dizer dentro da instrução, olha, eu quero usar o AC, eu quero, né, usar o MBR ou qualquer outro registrador, tá? Então, é um conjunto de soluções que não te permite acesso via registrador. Há conjuntos que permitem. Eles têm um banco de registradores e você pode dizer, olha, eu quero somar aqui um conteúdo que está lá no registrador número 1. Tá? Eu quero que você some o conteúdo do registrador número 1 com o registrador número 2 e coloque o resultado no número 3. Tá? Então, óbvio, para a gente dizer isso, a gente precisa ter espaço dentro ali da instrução. Tá? Então, conforme for esse espaço disponível, vai ser, né, a quantidade de registradores que eu posso acessar. Certo? Então, vocês vejam, pessoal, que projetar um conjunto de instruções, projetar o tamanho da instrução, projetar quantos bits ela vai ter, impacta em tudo isso daqui. Ó, tá? Impacta em como é que eu vou acessar a memória, como é que eu vou acessar o registrador, que tipos de operandos eu posso usar. Tá? Então, um conjunto de instruções, ele tem muitas facetas que precisam ser analisadas quando alguém se propõe a escrever código de baixo nível, tá? Não é só ir escrevendo lá, vendo as funcionalidades das instruções, não, tá? É muito importante conhecer essas capacidades aqui, né? Que a gente sabe se um conjunto pode me dar melhores resultados do que outro, tá? Bom, aqui tem um conceito, é um conceito bem básico. Eu acho até que eu já comentei com vocês, mas eu queria garantir que todos entendem isso, tá? Porque nós, sem precisar entender muito bem, a gente já está usando isso quando a gente usa os nossos dados e instruções ali no processador MARI. Então, veja bem, Little Endian e Big Endian, pessoal, é um conceito que diz respeito à organização dos dados na memória principal, tá? Então, mais precisamente, diz respeito a como é que os bytes, tá, de um dado ou de uma palavra vão ser organizados nos endereços de memória. Tá? Então, considere que eu tenho um dado aqui, ó, tá, que tem esse valor. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Se vocês observarem, esse número aqui que eu coloquei, ele está em hexadecimal. Tá? Tem um Hzinho aqui no final. Então, isso aqui é um número em hexa. Se ele é em hexa, cada par aqui de dígitos, ó, cada 2 aqui representa um byte, tá? Porque cada um deles representa 4 bits. Então, eu tenho um byte aqui, mais um byte aqui e outro byte aqui. Então, este número aqui, ele ocupa 4 bytes. Tá certo? 4 bytes. Ok? Outro ponto que eu quero chamar a atenção. O número é esse, ó. Se a gente fosse, né, falar ele, a gente fala, esse número aqui é o número, deixa eu ver aqui, é o número 123.456.000, desculpe, 12.356.678 em hexa, né? Bem, mas como ele está aqui
em hexa, né, nós sabemos que cada par de dígitos hexa corresponde a um byte, eu preciso entender o seguinte, ó, esse byte aqui, que é representado pelos dígitos 1 e 2, ele é o byte mais significativo, né? Então, eu vou dizer aqui ms byte, tá? ms byte, tá? O byte mais significativo, né? E esse último aqui é obviamente, o menos significativo. Vou chamar ele de ls byte. Tá? Por que eu estou dando nomes aqui? Porque vocês vejam, o byte mais à esquerda é o mais significativo, por questões óbvias, né? Porque é o número mais alto, né? E o byte mais à direita é o menos significativo. Então, veja, pessoal, nós sempre estamos trabalhando com valores, né? Sejam dados, né? Operandos, sejam instruções, que ocupam mais de um byte. No caso do processador Marie, vocês vejam que quase tudo que a gente manipula tem 2 bytes, né? As instruções têm 2 bytes, os dados são guardados em 2 bytes e assim por diante. Então, uma questão que surge é o seguinte: como é que eu vou organizar esses bytes na memória? Porque, de maneira geral, pessoal, os endereços, eles suportam bytes, tá? Então, cada endereço de memória suporta um byte. Então, a dúvida que surge é o seguinte, ó, vamos supor que nós temos lá a memória tem o endereço 0, endereço 1, endereço 2, endereço 3, que está em binário, como vocês podem perceber. São 4 endereços aqui que armazenam 4 bytes. Dá para armazenar esse número aqui inteiramente, né? A questão é, como é que eu vou armazenar esse número lá? Eu vou pegar esse byte aqui, ó, mais significativo, e vou colocar no endereço da base, no endereço 0, ou eu vou pegar ele e colocar no endereço maior. Perceberam? Qual é a decisão que eu vou tomar? Ok? Então, essa decisão de colocar o byte mais significativo no endereço base, tá? No endereço menor, é chamado de estilo ou de organização Big Endian. Big Endian. Tá? Da outra forma, ó, eu vou pegar o byte mais significativo e vou colocar no maior endereço. Né? Ou posso dizer diferente, eu vou pegar o byte menos significativo e colocar no endereço de base. Tá? Então, eu estou colocando ele numa ordem de trás para frente. Estão percebendo? Ó, o 7, 8 aqui, coloquei aqui, depois o 5, meio, depois o 3, 4, depois o 2. Ok? Essa organização aqui se chama Little Engine. Tem processadores, pessoal, que eles manipulam os dados aqui, ó, no estilo Big Endian. O Marie é um deles. Tá? Tem processadores que esperam que os dados estejam nesse modelo Little Engine. Tá? Não existe aqui um melhor e outro pior. Tá? Isso depende muito de como as instruções estão organizadas. Tá? Então, para alguns conjuntos de instruções, é mais interessante, né, colocar os dados dessa forma literalmente, muitas vezes porque o opcode fica aqui no final, tá? No caso do Marie, o opcode fica aqui no início, né? Então, pode ser mais interessante já ir buscando e pegando o opcode primeiro. Tá? Alguns outros conjuntos de instruções também utilizam essa mesma abordagem, ok? Então, o importante para nós é só saber o que é Big Endian, o que é Little Endian, tá? Então, isso daqui tem a ver com a organização dos bytes de palavras, instruções e dados na memória. Organização dos bytes, tá, pessoal? Muita atenção nisso, tá? Então, se eu estiver falando aqui de um determinado dado que tem 5 bits, então, isso daqui vai ocupar só um endereço e pronto, acabou. Não tem a ver se ele é Big End ou Little End. Agora, se eu tenho uma palavra que ocupa lá 8 bytes, né, aí a gente precisa saber como é que ela vai ficar na memória de acordo com essa organização, Big End ou Little End. Tá? Então, geralmente isso é uma definição, o processador usa um ou outro. Ok? Então, obviamente, o processador que usa uma palavra Big Endian, ele não vai entender se a palavra for organizada no Little Endian. Tá? Então, comumente, quando a comunicação de dados, né, os sistemas aqui, o transmissor e o receptor, uma das coisas que eles devem trocar entre si é, olha, como é que você está organizando os dados aí? Eu organizo dados em Little Endian. Né? Então, se ele organiza dados em Little Endian, o receptor vai saber que os dados vão vir nessa ordem. Se o receptor lá é Big Endian,
Então, ele tem que saber que ele tem que trocar a maneira como os dados vão ser colocados, armazenados na memória, tá? E vice-versa, ok? Então, uma das primeiras coisas que a gente olha quando vai estudar assim, um conjunto de instruções, especialmente o processador, é perguntar, olha, qual é a organização dos bytes usada por esse processador? Ele organiza os bytes em big int ou little int, tá? Isso é muito importante para a gente saber o que dado, o que byte que a gente está buscando em cada momento. Ok? Bom, ainda sobre esse assunto de conjunto de instruções, pessoal, eu tinha falado anteriormente sobre modos de endereçamento. Então, o que são modos de endereçamento, pessoal? É a maneira como os operandos vão estar disponíveis para nós, tá? Então, nós temos aqui uma forma que se chama imediata, tá? Quando o dado, o valor tá, do operando já está dentro da instrução, tá certo? Nós temos uma chamada direta, né? É quando eu tenho o endereço do operando tá dentro da instrução. O Marie, ele usa, tá? Esse modo aqui, o modo direto, tá? Nós temos um modo chamado registrador, tá? Então é quando eu posso especificar um registrador, tá? E nesse registrador tem um valor do operando que eu quero, tá certo? Tem um outro modo aqui chamado indireto, tá? Então é quando o endereço que eu especifico, ele aponta, ele diz respeito a um outro endereço, tá? Ele tem lá dentro dele um outro endereço que tem um operando, tá certo? O Marie também usa esse modo aqui de endereçamento, tá? Naquelas instruções ADDI, LOADI e assim por diante, tá? Registrador indireto é quando eu coloco lá como operando, né? Um registrador, nesse registrador não tem o operando propriamente dito, o valor, mas tem o endereço de onde tem o operando, tá? Indexado ou baseado, tá? Então, é quando o endereço do operando, né, é gerado, né, dentro da instrução ali, para que eu possa calcular o endereço efetivo. Eu vou mostrar uns exemplos, tá? E aqui é com operandos na pilha, tá? Bom, o conjunto de instruções Marie, pessoal, ele só nos permite esses dois modos aqui, ele é bem limitado, tá? Então, olha só, observe que na arquitetura de conjunto de instruções Marie, existem instruções que utilizam o modo direto, aqui são exemplos, tá? E o indireto, tá? E tem instruções que não têm operandos, né? O caso do route, do clear, tá bom? Mas ele não tem esses outros recursos aqui. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, na sequência aqui, alguns exemplos de instruções de outros conjuntos e vocês vão ver aparecendo esses outros modos, tá? Mas eles nos ajudam bastante. Por exemplo, se você quiser fazer uma soma, né? Eu quero somar o valor 9 com conteúdo do AC. Você viu que no Marie, você tem que colocar esse 9 numa posição de memória, né? E você tem que fazer acesso a essa posição de memória, tá? Em muitos conjuntos de instruções, você não precisa disso. Você faz isso diretamente. Você faz algo do tipo, ó, ADDI, AC, AC e 9. Então, eu estou falando aqui, ó, some o valor 9 com conteúdo do AC e guarde o resultado no próprio AC. É bem direto, né? Isso daqui é chamado de endereçamento imediato. Então, modo de endereçamento imediato. Que o operando aqui está diretamente dentro da instrução. Tá? Aqui uma outra opção também, quer ver? Ó, eu vou... aqui, esse modo aqui se chama por registrador. Então, aqui eu tenho códigos, né, que me referem aos registradores que eu tenho disponível. Eu estou dizendo, olha, faço uma soma, né, do conteúdo do registrador T0 com o registrador T1 e coloque o resultado dessa soma no registrador V0. Tá? Isso daqui é o modo por registrador. Certo? E tem os outros modos que a gente vai ver na sequência. Tá bom? Então, nós temos os conjuntos, dependendo do conjunto de instruções, pessoal, nós temos mais ou menos modos. E quanto mais modos, mais flexível fica o construir um programa. É mais fácil fica o construir um programa. Okay? Aqui é um exemplo ó, de um conjunto de instruções para os processadores Intel. Tá? Então, vejam bem aqui, ó, assim, de forma geral, ele segue algumas coisas que nós já fizemos. Aqui é o que a gente chama segmento dos dados, né? Então, aqui ele está colocando
Literalmente, esse num aqui nos parece um vetor, ó, tá vendo? Ele está dizendo num e está definindo aqui os valores, ó, inicializado com 10, depois na sequência vem 15, 20, 25. Obviamente, 15, 20, 25, 30 são valores, né, que estão em posições de memória. Num, né, tem um valor aqui também, tá? E soma aqui tem um outro valor, ok? Isso aqui são diretivas, né? Eco, DB, né? São diretivas que se passa ao montador para se referir aos dados aqui, né? Se esses dados aqui são dados inteiros, são dados que correspondem a elementos de vetores, tá? Coisa desse tipo. Então, aqui são os dados na parte inicial, e depois aqui, ó, segue o segmento de código, né, ou as instruções. Tá? Então, ó, olha só, todas as instruções aqui, os opcodes delas estão aqui, ó, tá? Todos os opcodes são esses daqui. Ok? Então, vocês vejam, esse lay aqui é uma instrução como se fosse um load, tá? Então, ele está pegando o endereço, não é o conteúdo, é o endereço de num e colocando aqui no registrador EBX. Tá? Então, ele pega o endereço, tá? Aqui de um label, né? E coloca aqui dentro de um registrador. O move aqui, ele já está copiando o conteúdo, né? Ele pega o conteúdo deste endereço e coloca aqui nesse registrador. O conteúdo é 5. Tá? Aqui, mesma coisa, eu pego o 0, coloca nesse registrador, pego o 0, aqui ele está como se fosse iniciando, né? Ou inicializando, tá? Olha essa instrução aqui, que interessante, pessoal. O que nós estamos fazendo dentro da instrução? Essa instrução aqui, ó, ele está multiplicando, tá? O conteúdo do registrador EDI com 4, tá? Então, para ele fazer um deslocamento aqui de 4 em 4, e está somando isso com o conteúdo do EBX. Se vocês lembrarem que o que eu falei, o EBX tem o endereço. Então, ele está pegando o endereço de num e está somando com um deslocamento. Tá? Por que ele está fazendo isso daqui, pessoal? Sabe por que ele está fazendo isso, gente? Porque o num aqui, ó, ele está apontando para o início de um vetor. Então, percebam isso daqui, ó, um vetor, ó, tá? Um vetor de 5 elementos, ok? Então, ele está fazendo isso daqui porque a cada vez que eu passar por esse código aqui, ó, ele consegue pegar um elemento específico do vetor. Tá? Então, o ADD aqui faz tudo isso de uma vez só. Ele faz essa operação aritmética aqui, o resultado disso é o endereço. Ele vai no endereço, pega o dado e soma aqui com o EAX. Ele soma com o EAX e coloca o resultado no próprio EAX. Tá? Aqui ele vai incrementar em uma unidade. Tá vendo? Ele tem uma instrução que ele diz inc, o nome do registrador, eu incremento em uma unidade. Tá? Aqui ele decrementa, tá? E aqui ele volta para esse ponto aqui, para esse label start, né? Esse aqui é um jump, né? Ele volta se o contador é maior que zero. Então, ele tem um registrador aqui para indicar, né, um contador. Então, se for maior que zero, ele continua aqui, tá? Quando isso daqui não acontecer, ele vai fazer essa última operação e o programa termina, né? Ele pega o resultado do EAX. Estão vendo aqui o EAX, minha gente? Ó? O EAX tem uma soma, né? O que esse código faz? Ele está somando os elementos desse vetor, tá? E esse resultado fica em EAX, ok? Então, no final, ele vai pegar o valor do EAX e colocar nessa posição de memória chamada soma, ok? Então, ele nem usa um store, ele usa vocês viram que coisa interessante? Ele usa a mesma instrução, tá vendo? O move, né? Move. Ele usa o mesmo opcode para diferentes propósitos. Então, o montador tem que saber que essa instrução aqui, ela não vai acessar a memória. Essa instrução vai colocar zero no registrador. Essa outra aqui já vai acessar a memória, porque eu estou colocando aqui como parâmetro uma posição de fora. Tá? Então, ele usa o mesmo opcode para diferentes funções. Tá? Então, isso acaba permitindo, né, que a gente faça programas bem curtinhos, mas os programas são, obviamente, mais rebuscados. Isso, né, com um conjunto, com a linguagem de montagem de processadores internos. Tá? Vou mostrar para vocês aqui um outro
Esse daqui, ó, são exemplos com um conjunto de instruções MIPS. As instruções MIPS, elas são bem interessantes porque elas são fixas, iguais o MARI, só que elas são maiores, ao invés de 16 bits, são 32, tá? Só que elas são mais flexíveis, elas permitem que eu coloque operandos, tá? Permite que eu indique um número, tá? Permite que eu fazer soma, né? E o que vai acontecer também é que, como elas são maiores, né, elas vão ter no seu código de máquina, porque lembrando, né, pessoal, aqui, ó, é um código em linguagem de montagem. Esse código em linguagem de montagem aqui, ele está representado aqui embaixo. É como se eu já traduzisse e que eu tenho o código em linguagem de máquina. Se vocês somarem aqui esses bits que está em linguagem de máquina aqui, vai dar 32. Tá? Então, cada instrução ocupa 32 bits. Tá? Esses 32 bits aqui do código de máquina da instrução são separados aqui ó, em 6 campos. Tá? E não só em 2, como é lá no Mari. Então, a organização das instruções fica um pouquinho mais complexo. Né? É inevitável que isso aconteça em função dele ficar mais flexível. Tá bom? Então, é isso que acontece. Eu vou mostrar um exemplo de um código agora com esse conjunto de instruções para vocês verem. Tá? Olha aqui. Novamente, ó, aqui é a parte dos dados, tá vendo? Aqui ele está começando o segmento de dados, né? Então, aqui é um pouquinho diferente. Aqui ele está falando, ó, eu tenho uma word. Essa word chama-se Velo. Quando ele fala word, ele está falando, ó, esse número 10 aqui, isso aqui é o número 10. Só que esse número 10 aqui, ele ocupa 32 bits. Tá? Aqui o 15 ocupa 32 bits, o 20, o 25 e o 30. Se vocês observarem, eu tenho os mesmos 5 elementos. Estão observando isso? Os mesmos 5 elementos que eu tinha aqui. Ó. Então, esse código aqui, ele faz a mesma coisa que esse daqui. Tá? Que esse daqui. Vocês viram que aqui ele faz em bem mais linhas, né? Porque aquele código lá, vocês viram que as instruções são bem mais complexas, né? Um move, ele pode tanto colocar dentro de um registrador, como ele pode também levar para a memória, tá? Então, olha só, aqui a maneira da gente organizar os dados é diferente, né? Então, a gente coloca o nome do label, né? E indica só o tamanho em bytes, né? E, por consequência, em bits desses dados, tá? Aqui nós estamos colocando 2 elementos de memória, né? Os seus valores. E aqui, ó, está começando as instruções, tá? Então, o segmento de texto começa as instruções, ok? Então, isso aqui é só uma diretiva para o montador, para indicar que o meu código começa aqui nesse ponto, né? E aqui, isso daqui é uma instrução chamada de load, tá? Então, ele vai pegar o endereço aqui desse label sum, tá? E vai colocar aqui nesse registrador. Vocês estão observando que $T0, $T1 são registradores. Ele pode, no conjunto de instruções MIPS, eu tenho 32 registradores que eu posso usar, pessoal. Todos eles assim separados por nomes. Tá? Então, eu coloco aqui os conteúdos, aqui ele faz uma verificação, né, se já terminou, se o computador já alcançou zero. Se não alcançou zero, ele vai fazer essas operações aqui, que nada mais é do que somar valor.